Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de métodos numéricos. Nesta aula 4 sobre demanda, nós iremos resolver a atividade de estudo 2, em que consiste, na verdade, sobre o assunto, né, falar sobre o assunto de representação dos números no sistema de ponto flutuante. Nas primeiras questões, ele pede para converter um simples número que está na base decimal e a gente vai converter ele para a base, nesse caso, na conversão da representação do sistema de ponto flutuante, certo? Então, é uma conversão bem simples, em que a gente somente faz o deslocamento da vírgula andando uma casa de acordo com a representação. Então, olha só, no sistema de representação de sistema decimal, nós temos exatamente algo assim. Por exemplo, eu tenho a representação como ponto flutuante, né, que a gente vai ter exatamente com pontos, nesse caso, e aí no primeiro dígito é um zero. Então, zero ponto, dígito 1, dígito 2, dígito 3, dígito 4 e assim por diante, certo? Até o dígito T, de acordo com o tamanho da representação de dígitos que nós temos no nosso sistema de representação. Como aqui o sistema é decimal, então os dígitos vão variar de 0 até 9, sendo que o dígito 1 não pode ser zero. Então, por obrigação, o dígito 1 ele tem que ser na sua forma normal, né? Não pode ser, tem que ser diferente de zero. Isso significa dizer que quando representar vários números que têm vários zeros, então você vai ter que deslocar a vírgula até que esse primeiro dígito não seja igual a zero, certo? Então, essa aqui seria a definição, e a gente vai resolver cada uma dessas questões, certo? Então, a primeira, acho que eu vou fazer logo aqui direto, certo? A primeira questão é o seguinte, nós temos esse número aqui, menos 279,15, ou ponto 15. Então, onde tem ponto, consiste, é basicamente uma vírgula, né? A gente colocou até essa observação na questão. Então, ao deslocarmos essa vírgula, a gente tem que deslocar de uma forma para representar ele no sistema de ponto decimal. Então, quando a gente desloca essa vírgula, por exemplo, para a esquerda, né? Dependendo de como você está vendo aí o vídeo, ele vai deslocar essa vírgula e vai contabilizar, nesse caso, o sinal no expoente. Pode ser positivo, pode ser negativo, depende da ordem como você está fazendo justamente esse processo de conversão, certo? Então, se a vírgula desloca, por exemplo, uma casa nesse caso, para esse lado, a gente vai multiplicar essa representação aqui por a base, que é 10, né, elevada a um expoente. Como a gente deslocou a casa uma vez, então o expoente vai vir adicionar uma unidade. Quando a gente desloca essa casa mais uma vez para esse lado, nesse caso para a esquerda, não sei se como é que está aí para vocês, né, nesse caso, mas vocês estão compreendendo o que é exatamente, estou deslocando uma vírgula mais próximo possível do número, nesse caso, deixando ele exatamente na posição normal, né, nesse caso. Então, aqui eu desloquei mais uma casa, e aí vai ficar exatamente com o expoente positivo, elevado a 2, e ao deslocarmos mais uma vez, vai ficar 0,1, e esse expoente vai ficar com mais uma unidade, ou seja, 10 elevado a terceira. Então, a gente deslocou exatamente 3 casas, né, olha só. Esse ponto estava aqui próximo do 9, no caso, depois do 9, ele foi lá para depois do 2, nesse caso. Então, a gente representa, ele está bem na forma representativa, sendo que também nós temos, na definição, o sinal lógico, né, ele pode ser positivo ou negativo. Então, o sinal ele permanece como representação, e a gente multiplica esse número exatamente pela base que nós estamos convertendo, que é a base 10, e aí a única diferença aqui é que a modificação vai estar exatamente no sinal, que ele vai exatamente deslocar essa casa de acordo com a posição. Então, nesse caso, como nós temos o ponto exatamente nessa posição, então a gente deslocou 3 casas e fez com que o expoente fosse positivo, certo? Nesse caso, deslocou para a esquerda, né? E ao deslocarmos para a direita, ele vai exatamente fazer com que o sinal fique negativo. Então, vamos lá. Aqui, nós temos exatamente essa representação para esse primeiro número. Então, isso aqui seria a resposta, né? Para essa primeira questão. Então, isso aqui tudo é igual a menos 0,27915 vezes 10 elevado à terceira. No outro número, nós temos exatamente o número representado como sendo 1,356. Não é 1.356, certo? É 1,356. Esse aqui sim é 1.678, né? Que a gente tem aqui exatamente esse número. Mas aqui onde tem um ponto, representa como se fosse uma vírgula, certo? Então, aqui nós temos exatamente esse número,
que é 1.356, nesse caso 1,356, e a representação dele para o sistema de base 10, com a representação do sistema de ponto flutuante, seria exatamente o quê? A gente desloca exatamente a vírgula, né, uma casa apenas, e como a gente deslocou essa casa para no caso, à esquerda, aí, ao deslocarmos essa vírgula para cá, faz com que a gente tenha um zero representado no final, né? A gente coloca zero ponto, multiplicado esse aqui pela base 10, elevado ao expoente 1. Então, como a gente deslocou a vírgula para a esquerda, o sinal ficou exatamente positivo. E aí, essa seria a resposta para essa primeira questão, certo? Para essa segunda questão, desculpa. Então, essa aqui seria a resposta para essa. E aí a gente vai agora para a segunda questão, a terceira questão dessa primeira, né? Nesse caso, essa letra C. Então, na letra C, ele tem esse número aqui representado como sendo 0.002345, e aí a gente percebe que ele está representado já com uma forma de representação de número decimal, né, nesse caso, ponto flutuante. O primeiro dígito é um zero, né, 0 ponto alguma coisa, porém, depois do ponto, esse dígito 1 não pode ser zero. Então, a gente tem que converter esse número para deixar ele representado na forma normal do sistema de ponto flutuante. Então, ao deslocarmos essa vírgula, a gente está deslocando essa vírgula para a direita. Ao deslocarmos para a direita, faz com que essa vírgula ande uma casa ou duas, depende da forma como o número esteja, e toda vez que a gente desloca essa vírgula para a direita, a gente acrescenta menos uma unidade no expoente. Então, se a gente fosse apresentar isso aqui no sistema de ponto normal, seria 0 vezes 10 elevado a zero, nesse caso, mas a gente deslocando essa vírgula exatamente duas casas decimais, olha só, porque o próximo dígito aqui é um zero também, então a gente vai deslocando essa vírgula, e aí vai também alterando a unidade aqui no expoente. Então, nós teríamos exatamente 0.2345 vezes 10 elevado a menos 2, porque a gente deslocou duas casas à direita, certo? Então, ficou exatamente isso aqui como resposta nessa letra C. Ela é bem simples, essas questões. Na letra D, ele tem exatamente a seguinte situação. Se bem que eu vi que teve gente que fez 10 elevado a somente 10 elevado sem ser um expoente. Se bem que 10 elevado a 1 equivale a 10. Então, estaria correto quem fez a letra B somente com o 10. Então, eu vou corrigir depois isso aqui, certo? Eu me lembrei agora que quem fez essa questão aqui, eu disse que tinha esquecido o expoente, mas não era necessário colocar, uma vez que 10 elevado a 1 é equivalente a 10, né, nesse caso. Bom, então eu vou corrigir isso aí depois. Bom, aqui tem a letra D, por exemplo, que está exatamente representado como sendo, aqui como sendo 12.457 vezes 10 elevado a 2. Bom, como aqui está 10 elevado a 2, a gente ignora isso aqui por enquanto, faz a conversão desse número e depois a gente faz a multiplicação da base, né, somos os expoentes. A gente vai fazer exatamente isso. Então, ignora um pouco esse 10 elevado a 2 e a gente vai fazer justamente a conversão desse 457 nesse caso, né? Então, convertendo esse número, por exemplo, então a gente desloca exatamente a vírgula para duas casas à sua esquerda, fazendo com que o sinal acrescente exatamente duas unidades. Eu posso representar dessa forma, 0.12, multiplicar isso aqui por 10 elevado a 2 novamente. Mas a gente sabe que bastaria exatamente adicionar duas unidades nesse expoente, como aqui é 10 elevado a 2, então vai ficar 10 elevado a 4. Então, essa seria a resposta para essa letra D, certo? Então, seria esse número que nós estamos representando para o sistema de ponto flutuante. Então, essa seria a resposta. Na letra E, eu teria que converter 1 por 64. Dividindo 1 por 64, nós teríamos, né, 1 dividido por 64 vai dar 0,15625. Pronto, aí a gente já tem a conversão de 1 sobre 64, que é equivalente a esse número, e a gente vai representar isso aqui como sistema de ponto decimal, né? Como a gente já tem aqui o 0 ponto alguma coisa, já está
boa parte, né, já convertida, o que a gente só precisa fazer é deslocar a vírgula, porque o próximo dígito, que depois da vírgula, é um zero, então não pode. Então, ao deslocarmos ele para a esquerda, à direita, desculpa, vai fazer com que o sinal fique negativo. Então, vai ficar essa resposta vai ficar 0,15625 vezes 10 elevado a menos 1. Se você fizer o processo de conversão, por exemplo, o processo contrário, vai dar exatamente o número que a gente está original, certo? Como se você pode fazer a prova, né, nesse caso. Mas não tem, não tem erro, é só vocês prestarem atenção no deslocamento da vírgula. Bom, o último número que nós temos aqui representado seria esse número aqui, que é 1678. Ele não está representado no sistema de ponto decimal, é como se fosse exatamente 1678,0, né, ponto zero. A gente desloca esse ponto aqui, 4 casas decimais para a esquerda, fazendo com que a gente multiplique essa base, né, eleva essa base ao expoente positivo 4 vezes. Então, seria exatamente esse número aqui, olha só, 0,678, porque ele deslocou 4 casas, então vezes 10 elevado a 4. Então, essa seria a resposta a essa última questão, certo? Para essa última alternativa. Bom, essa seria a conversão desses números para o sistema de base de notação de ponto flutuante, então a gente tem exatamente essa resposta nessa primeira questão. Ela é bem simples de se fazer, mas teve gente que errou porque talvez, pela complexidade também, eu não tenha trabalhado questões parecidas, né? A gente só fez a representação de algo como assim. Eu expliquei por cima, na verdade, que era só vocês fazerem o processo de conversão, deslocando a vírgula, né? Mas não mostrei um exemplo prático. Talvez, por conta disso, vocês tenham errado essas questões. Na segunda questão, ele pede para encontrar todos os números positivos. Essa questão vai ser bem demorada, mas dá para fazer, certo? Ele pede também a região conhecida como a região de overflow e underflow. A gente explicou isso aqui na aula passada também, que é a região que vai estar exatamente representada, na verdade, é a região que não tem exatamente a representação desse sistema, e a gente tem exatamente aqui as duas regiões, nesse caso, os extremos, né, e a região onde é extremamente próximo de zero, ou seja, uma região nula, né, nesse caso. Então, a gente tem exatamente essas duas regiões que precisam ser encontradas. Por exemplo, aqui, um exemplo que eu dei, o que está próximo de zero, nesse caso, é no intervalo o menor valor positivo e o maior, desculpa, o menor valor positivo e o maior valor negativo é a região do underflow. E aí, nesse caso, o maior que você encontra positivo e o menor negativo, vocês vão conseguir chamar aí a região de overflow, que é exatamente essa região que está depois aí, acho que tá com problema aqui no meu mouse. Bom, e nessa região aqui exatamente depois do último número que a gente encontra. Então, ele pede exatamente essas duas regiões. Então, para isso, a gente precisa ele pede para encontrar todos os números e também essa região. Se pedisse somente a região, a gente só precisaria resolver uma parte da questão. Como ele pede todos os números, então a gente tem que resolver todos. Como é que esse sistema está sendo representado? Ele é um FP, ou seja, um sistema de ponto flutuante, em que nós temos aqui o primeiro dígito que representa a minha base, que é a base 3. O 2 representa justamente a quantidade de dígitos que nós temos exatamente na mantissa, né? Nesse caso, que a gente pode, após a vírgula, a gente representa. E esse menos 2 e 2 é a variação do sinal, né? Que vai ser entre menos 2 até 2. Então, como seria esse número? Então, seria algo assim. Eu tenho exatamente como é que nós estamos trabalhando com a base beta igual a 3. Significa dizer que meus dígitos vão variar de 0, 1, 2 e 2, né, nesse caso. Teve gente que errou essa questão porque considerou o 3 também como dígito, aí me deu exatamente um sistema totalmente diferente. Então, por exemplo, as possibilidades aqui, né, que nós poderíamos ter com duas casas decimais seria quais? A gente sabe que o sistema de ponto flutuante ele é representado como sendo 0 ponto dígito 1, dígito 2 e assim por diante. Como aqui nós temos exatamente dois dígitos, né, porque a mantissa é 2, então nós temos dígito 1 e dígito 2. Sendo que na forma normalizada, o dígito 1 não pode ser igual a 0. Então, nós já diminuiríamos a complexidade aqui dessa questão, porque nós não poderíamos representar o 0 aqui no dígito 1. Então, quais seriam as possibilidades que o dígito 1 poderia ser? Então, pelas possibilidades que nós temos, o dígito 1 poderia ser ou 1 ou 2, nesse caso. Então, seria 0.1
ou 0,2. E quais seriam as combinações para o segundo dígito, né? Porque nesse caso seria 0,1 dígito 2 e 0,2 dígito 2. Quais seriam as possibilidades para o dígito 2? Aí a gente aumenta a nossa complexidade, porque o dígito 2 pode ser 0, 1 ou 2. Então, nesse caso, poderia ser aqui 0, 1 ou 2. Já a outra seria também da mesma forma, 0, 1 e 2. Né? Então, seria exatamente essas combinações. Aí a gente vai trabalhar com cada um desses números, né? Nesse caso aqui, olha só, o 0,1, depois o 0,11, teremos também o 0,12, fazer isso aqui nesse caso aqui, olha só, vocês conseguiram compreender que é exatamente esses números, né? Olha só, o 0,12, depois o 0,20, depois o 0,21, e por fim o 0,22. O que isso significa dizer? Isso aqui seria justamente a base representativa que nós iremos, que vai variar exatamente de acordo com o sinal, certo? Então, todos esses aqui tem uma variação, né, que a gente vai fazer exatamente, encontrar cada um deles nessa representação. Então, a gente vai ter exatamente aqui, como aqui nesse caso o sinal varia de -2 a 2, nós teremos praticamente, nós temos 5 vezes 6, dá 30 números que a gente vai encontrar, só que nesse caso 30 números positivos e 30 números negativos, ou seja, 60 números que vai ser representado nesse sistema. Então, quais seriam esses 60 números que a gente vai achar? Então, a gente vai variar exatamente essa representação desses dígitos multiplicado aqui pela base que nós temos. A base aqui é 3, então a base aqui a gente multiplica por 3, né? E aí, em seguida, a gente vai fazer a variação desses dígitos, né, desse expoente, de acordo com a variação do sinal, que é -2 até 2. Então, nós teremos aqui, como nós temos 5 números representativos aqui, esse sinal aqui varia de -2, de -2 até 2. Então, é exatamente isso que a gente vai fazer exatamente nessas questões, certo? Variando de 1, e aqui seria a variação para o 2. Então, a gente vai fazer exatamente isso para todos, certo? Então, eu vou só ganhar tempo, porque eu vou multiplicar isso aqui, né? Só vou editar exatamente a representação aqui do 1 aqui. Vocês percebem que exatamente esse número aqui variando, multiplicado pela base 3, variando o sinal de -2 até 2, certo? Então, só vou alterar isso aqui. É mais fácil alterar isso aqui do que ficar digitando 3 elevado a alguma coisa, várias vezes. Bom, aqui tem essa mesma resposta, 2 elevado a 0. Esse aqui, a gente vai elevar o 2 elevado a 1. Elevado a 1. E por fim, nós temos 2 elevado a 2, certo? Que eu vou considerar isso aqui. Bom, então a gente vai precisar converter cada um desses números para o sistema de ponto, conversão direta nesse caso, né, desses números representados, e aí a gente vai encontrar um número representativo no sistema de decimal, certo? Então, como é que seria isso? Eu vou converter isso aqui, certo, por questão de tempo, aí a gente vai verificando a alteração de acordo com as outras, e a gente vai encontrando uma resposta mais confiável, certo? Então, nesse caso, nessa primeira aqui, a gente vai ter que converter ele, né? Vai ficar exatamente como. Então, eu vou só pegar um exemplo aqui para a gente ter para ganhar tempo, para a gente ter noção de como é que tem essa variação. Olha só, esse número aqui seria 0,10 vezes 3 elevado a -2. Então, o que cada um desses dígitos representa no sistema de ponto, nós estamos representando por um sistema de base 3. Então, a gente vai multiplicar cada um desses dígitos
pela representação dele no sistema de ponto, de ponto de base 3, certo? Então, seria o 0,3, eu vou desconsiderar esse 3,3 elevado a menos 2, só para a gente achar exatamente a representação do 0,10 no sistema de ponto de base 3, nesse caso, né? Como é que seria? O zero multiplicado, a gente multiplica o zero por 3 elevado a zero, né? Então, esse zero não vai influenciar na parcela. Soma o dígito 1 multiplicado por 3 elevado a menos 1. Por que menos 1? Porque depois da vírgula, esse sinal do expoente fica negativo. Mais o 0 vezes 3 elevado a menos 2. Como aqui nesse caso, esse zero, a gente não tem representação, né? A gente multiplica por 0 vai dar 0, então a gente ignora essa parte. E também ignora essa parte porque não vai influenciar em nada, né? Aí a gente precisa resolver exatamente o 1 vezes 3 elevado a menos 1. Então, 1 vezes 3 elevado a menos 1 é 3 elevado a menos 1. Então, isso aqui, esse número que é 0,10, é a mesma coisa de 3 elevado a menos 1, certo? Então, a gente não vai fazer o processo de conversão, né, 3 elevado a menos 1, porque, como a gente está representado aqui na nosso sistema, a base é 3, então fica mais fácil resolver o cálculo trabalhando com a mesma base, fazendo a multiplicação, a soma dos expoentes, né, nesse caso. Então, a gente sabe que 0,10 equivale a 3 elevado a menos 1. Então, a gente só faz fazer o cálculo aqui, né, olha só. Eu vou só colocar o cálculo aqui em cima, e aí eu vou resolver esse aqui embaixo, tá? Para a gente não ter problema aqui na hora de resolver esse cálculo. Então, a gente sabe que 0,10 é 3 elevado a menos 1. Então, 3 elevado a menos 1 multiplicado por 3 elevado a menos 2, aí 3 elevado a menos 1 multiplicado por 3 elevado a menos 1, 3 elevado a menos 1 vezes 3 elevado a 0, e assim por diante, certo? Então, aqui a gente repete a base e somos os expoentes. Menos 1 com menos 2 dá menos 3. Esse aqui vai dar menos 2. Olha só, 3 elevado a menos 2. Esse outro vai dar 3 elevado a menos 1. O outro vai dar 3 elevado a 0. E, por fim, o último vai ser 3 elevado a 1. Então, a gente resolvendo esse cálculo, que 3 elevado a menos 3 vai dar exatamente 1 sobre 27. Então, isso aqui é 1 sobre 27. Essa outra resposta aqui vai dar exatamente 1 sobre 9, né? Porque 3 elevado a menos 2 é 1 sobre 9. 3 elevado a menos 1 é 1 sobre 3. 3 elevado a 0 é 1. E 3 elevado a 1 seria exatamente 3. Então, essa seria a resposta para essa primeira representação. Já o outro, a gente vai aproveitar esse mesmo número, olha só, aqui, e aí olha só o que a gente vai achar. Aqui a gente tem a representação do 1 como uma variação. Então, aqui o que muda exatamente, ao invés de ser um 0, vai ser um 1. Então, esse número aqui vai ser exatamente qual? A gente vai considerar esse 1 vezes 3 elevado a menos 2, e aí a gente precisa fazer a resolução aqui, porque a gente não é multiplicação, e sim soma. Então, quanto seria 3 elevado a menos 1 mais 3 elevado a menos 2? Então, seria exatamente aqui 1/3, né? 1/3 mais 1 sobre 9. Isso aqui vai ser exatamente o quê? O MC aqui é 9, né? E aí 9 dividido por 9 dividido por 3, desculpa, dá 3. 3 vezes 1 dá 3, mais 1 dá 4. Então, 4 nonos, né? Se observar aqui, 1/3 mais 1 nono é 4 nonos. Sabendo que 0,11 é 4 nonos, então a gente só faz exatamente o quê? Pegar exatamente esses números, que nós temos aqui, colocar aqui embaixo, vou colocar, e ao invés de ser 0,1, a gente vai colocar aqui 4 sobre 9. Aí 4 sobre 9, aí a gente precisa exatamente resolver, diferente desse aqui, a gente fez exatamente, permanecer a base, né, para a gente fazer a multiplicação do sinal, porque fica mais fácil de resolver, mas isso aqui, infelizmente, vai ter que desenvolver, né, então, 4 sobre 9, e assim por diante, certo? Então, 4 sobre 9, vezes 3 elevado a 2, aqui vai dar exatamente o quê? Seria 4 sobre 9, vezes 3 sobre 2, dá exatamente 1 sobre 9, né? Não,
exatamente. Aí 4 sobre 9 vezes 1 sobre 3. 4 sobre 9 vezes 1, né? Porque 3 elevado a 0 é 1. 4 sobre 9 vezes 3. E o outro 4 sobre 9 vezes 9. Aí a gente só faz o cálculo aqui, isso aqui vai dar exatamente o quê? Permanece, no caso, como é multiplicação de fração, a gente multiplica o numerador com o numerador e denominador com o denominador. Isso aqui vai dar 4 sobre 81. Esse aqui vai dar 4 sobre 27. Esse aqui seria 4 sobre 9 mesmo. Já esse aqui seria exatamente 4 sobre 3, porque a gente pode simplificar o 9 com 3, né? Aí vai ficar 4 sobre 3. E aqui vai ser exatamente, a gente pode cortar o numerador com o denominador, né? Nesse caso, 9 com 9, vai ficar 4. Então, essa resposta seria o quê? 4 sobre 81. Essa aqui, 4 sobre 27. Esse aqui, 4 sobre 9. 4 sobre 3 e esse aqui 4, né? Então, a gente resolve exatamente esse. Bom, e a última, nós temos a representação, quer dizer, a última do zero ponto, né? Nós teríamos exatamente aqui a representação desse número, né? E aí a gente encontra da seguinte forma, deixa eu apagar isso aqui. Como está gravado, então vocês conseguem visualizar isso aqui bem direitinho aí no vídeo. Eu vou apagar isso aqui para a gente ganhar um espaço. E aqui a gente vai multiplicar exatamente a seguinte situação, olha só. Aqui seria, ao invés de ser um 1, vai ser um 2, né? Então, só ver se isso aqui vai ser preciso ou não. Então, aqui seria 0,12. Aí, nesse caso, ao invés de multiplicar por 1, vai ser por 2. Então, aqui seria 2 vezes 1 nono. Então, aqui seria 2 sobre 9, né? A diferença. Então, 1 terço mais 2 nono vai dar o MC 9. Aí, aqui vai dar 9 dividido por 3 dá 3. 3 vezes 1 dá 3. 3 mais 2 dá 5. Então, seria 5 nonos aqui. A diferença, no caso, a gente vai trabalhar com 5 nonos, e aí, aqui o que muda é que a gente representa a mesma coisa com os outros, né? A gente tem que desenvolver o 3 elevado a menos 2, o 3 elevado a menos 1, o 3 elevado a 0 até o 3 elevado a 2, só que nesse caso, ao invés de multiplicar esses números por 4 nonos, a gente vai multiplicar por 5 nonos, né? Então, essa aqui é a principal diferença. Então, basicamente, ao multiplicar aqui por 5 nonos, o que vai acontecer? Vamos desenvolver cada um deles. Olha só, 5 nonos vezes 1 nono vai dar exatamente, multiplica os expoentes, né? O numerador com o numerador, que seria 5 sobre 81. Aqui dá 5 sobre 27, né? Esse outro seria 5 sobre 9. 5 nonos vezes 3 vai dar 15 sobre 9, que eu posso simplificar, olha só, tá 15 sobre 9, mas eu posso simplificar isso aqui por 3, né? Dividindo isso aqui por 3 vai dar 5, e isso aqui dividindo por 3 vai dar 3, né? 5 terços. E aí, 5 nonos vezes 9 aqui vai dar 5. Então, a resposta para essa parte aqui seria o quê? 5, 81, sobre 81. Aqui seria 5 sobre 27. Aqui será 5 sobre 9. 5 sobre 3 e o outro seria 5. Bom, então a gente resolve já boa parte da questão, na metade, agora a gente vai resolver essa a outra metade, certo? Então, a gente aproveita já o cálculo que a gente já tem, para a gente não perder muito tempo, certo? Olha só, aqui seria 2, 0, né? Aí aqui seria 0 multiplicado por 3 elevado a 0, o 2 multiplicado por 3 elevado a menos 1, e o 2 vezes, o 0 vezes 3 elevado a menos 2. Nesse caso aqui, o 0 não vai fazer parte, né? A gente só precisa resolver o 2 elevado a menos 1. Desculpa, 2 vezes 3 elevado a menos 1. Seria o quê? 3 elevado a menos 1 é 1 terço, aí 2 vezes 1 terço vai dar 2 terços, certo? Então, seria essa aqui a resposta. E eu apaguei, né? Mas enfim, a gente consegue resolver aqui de novo. Então, seria o quê isso aqui? Onde tem 0,20 seria a mesma coisa, 2 terços. Né? Então, 2 terços.
também 2/3. Aqui também 2/3. E o 3 elevado a menos 2 é o quê? É 1 sobre 9. Aqui é 1 sobre 3. Aqui seria 1. Aqui 3. E aqui 9. Né? 3 elevado a 2 é 9. Então, vamos lá. Aqui a gente está multiplicando justamente fração. Então, no caso, seria 2 sobre 27, né? Olha só, essa é a resposta. Aqui seria 2 sobre 9, 2/3. Aqui seria 2, né? Porque 2/3 a gente multiplica, corta o 3 com 3. E aqui seria 9 vezes 2 dá 18, dividido por 3, que dá 6, né? 6 vezes 3, 18, é. Então, essa seria a resposta. Então, seria o quê? Aqui seria 2 sobre 27. Aqui seria exatamente 2 nonos. Aqui 2/3. Aqui 2 e aqui 6. Bom, aí a gente aproveita a representação do número, então a gente tem exatamente a outra parte, né, que seria 0,21. Então, ao invés de ser um zero aqui, vai multiplicar por 1. Então, esse 1 aqui vai influenciar diretamente, a gente vai considerar ele. E aí a gente soma isso aqui com 3 sobre 2, que seria 3 elevado a menos... Desculpa, 1 sobre... Seria 1 sobre 3 elevado a 2, que seria 1 sobre 9, nesse caso. Seria 1 sobre 9 aqui, né? Então, multiplicando aqui, somando exatamente eles, a gente vai ter exatamente aqui o jogo de sinal, o MC, que é 9, né? Aí 9 dividido por 3 dá 3. 3 vezes 2 dá 6. Não, peraí. 9 dividido por 3 dá exatamente 3. 3 vezes 2 dá 6. Exatamente isso mesmo. Né? 6 mais 1 dá 7. Então, seria 7 nonos aqui na representação. E aí a gente multiplica onde tem, ao invés de ser 2/3, né, que era a outra resposta, vai ser 7 nonos, que seria exatamente a troca desse 0,21 por 7 nonos. E seria 7 nonos vezes 1 nono, e assim por diante, certo? Então, 7 nonos vezes 1/3, 7 nonos vezes 1, 7 nonos vezes 3 e 7 nonos vezes 9. Então, aqui seria o quê? Repete a base, no caso, multiplica o numerador com o numerador e denominador com o denominador. Aqui seria 7 vezes 9 vezes 9 dá 81. Aqui dá 7 sobre 27. O outro dá 7 sobre 9. E aqui seria 7 vezes 3 dá 21. 21 por 9 vai dar quanto? 21 sobre 9. Se eu dividir 21 por 9, vai dar 7. Vai dar... Não, peraí. 21 por 9 não dá para dividir exatamente, né? 21 dividido por 9, eu tenho que simplificar. Dividir por 3 ambos, vai dar 7. E aqui, 9 dividido por 3 vai dar 3, né? Então, seria 7 sobre 3. E aqui, 9 vezes 7 dividido por 9 vai dar 7. Né? Então, aqui seria a resposta para esse caso. Seria... Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui. Seria exatamente 7 sobre 81, aqui 7 sobre 27, aqui 7 sobre 9 e 7 sobre 3, e o outro seria 7. Bom, então, a gente já está terminando a questão, a gente vai para a última parte, que seria exatamente o 0,22. Então, ao invés de ser aqui um 2, um 1 vai ser um 2, então, o que vai influenciar aqui é que a gente vai multiplicar por 2 nonos, né? Então, somando aqui, vai ser... O MC vai ser 9, aí 9 dividido por 3 vai dar 3, 3 vezes dá 6, 6 mais 2 dá 8, né? Então, 8 não, 8 nonos. Aí, ao invés de multiplicar isso aqui por 7 nonos, vai ser por 8 nonos, cada um. Então, a resposta seria o quê? Aqui seria exatamente 8 sobre 81, 8 sobre 27, aqui 8 sobre 9, aqui vai ser 8 sobre 3, né? E aqui vai ser 8. Bom, aí aqui eu vou colocar essas respostas para cá, certo? Então, seria exatamente 8 sobre 81.
O outro seria 8 sobre 27, 8 sobre 9, 8 sobre 3 e 8. Bom, essas seriam as respostas para esse sistema, né, de representação com essas mantiças. Bom, de uma vez que a gente já encontra exatamente a representação, aí a pergunta é, que não quer calar, é a região do overflow e do underflow. Eu vou aproveitar essa estrutura aqui para a gente ganhar tempo e representar esses números aqui no sistema. Então, se fosse representar eles aqui na região underflow, né, aqui, ele pede exatamente essa região, né, olha só, do underflow, seria exatamente, a gente encontra exatamente o menor valor que a gente encontra aqui, seria 1 sobre 27, né, que é esse valor aqui, sempre é o primeiro número que a gente está encontrando, é sempre esse valor, então aqui seria exatamente 1 sobre 27, deixa eu só trazer isso aqui mais para aqui para baixo, aqui ao invés de ser 1/4, não sei se eu consigo, aqui está muito, pronto, acho que vai ficar mais fácil. A gente sabe que sempre é um número positivo e um número negativo. Aqui eu esqueci de colocar aqui mais ou menos, né? Mas esse número seria 1 sobre 27 e a sua representação negativa, que seria só trocar o sinal, seria menos 1 sobre 27. Então, aqui seria exatamente menos 1 sobre 27, né? Aqui esse número. Esse outro seria exatamente 1 sobre 27, está bem próximo de zero. Já a região do overflow é o maior número que a gente consegue encontrar, que é exatamente esse último número, olha só, que é o número 8. Então, seria exatamente aqui 8. Deixa eu só... Seria 8 menos 8, né? Então, essa seria a região do overflow. E aqui a região para o mais negativo, né? Para o negativo aqui. Onde é que eu coloquei? Tá aqui. Bom, teria esse menos 7. E seria aqui menos 8. Você pode representar através dessa forma, ou pode assim, simplesmente fazer dessa forma, olha só. Dizendo que região é cada uma dessas. Por exemplo, a região underflow, ela vai ser exatamente no intervalo. Deixa eu só aumentar isso aqui. Seria no intervalo aberto, de menos 1 sobre 27 até 1 sobre 27, aberto, né, nesse caso. E a região overflow é a região que está depois, né, do sinal positivo e negativo. Nesse caso, seria exatamente de aberto em 8 até mais infinito. Eu vou colocar o i aqui como sendo infinito, mas vocês teriam o símbolo do infinito aqui, né, para mais positivo. Também aberto, porque não tem... E aí, nesse caso, o outro vai ser exatamente de menos infinito até menos 8, aberto também, certo? Então, seria essa região aqui do overflow. Vocês poderiam representar dessa forma. E aí, ele pede, na questão, ele pede, além da região underflow, ele pede também toda a quantidade de números representáveis, que seria exatamente a resposta, que seria exatamente assim, olha só. Você coloca essa representação aqui do FP, nesse intervalo. Aí você, aqui nesse caso vai dar trabalho, mas vocês teriam que fazer aqui, colocar todos os números representados nesse sistema de uma ordem crescente, né? Aqui seria, vamos supor, seria 1 sobre 27, 4 sobre 81, 5 sobre 81 e assim por diante, certo? Vocês iam colocar esses números de forma organizada, com a sua representação também negativa, né? Então, seria exatamente tanto positivo como negativo. Mas aí você poderia representar de uma forma mais fácil, somente dizendo, poder colocar só as respostas já de cara, assim como a gente fez aqui, e você poderia colocar, seria representado esses números que nós encontramos com a sua posição negativa. Seria 60 números nesse caso, né? Aqui vai dar exatamente cerca de 60 números com o zero, né? Porque o zero é como referência de um sistema. Seria em torno de 61 números, né? Que a gente poderia representar nesse sistema. Bom, essa seria a segunda questão. Ela pedia exatamente essas informações, né? Então, essa aqui seria a resposta para essa questão, certo? Na outra questão, que é para verificar se o nono oitavo pertence ao sistema, aqui poderia fazer duas formas. A primeira poderia ser exatamente converter esse nono oitavo para a representação do sistema,
E aí a outra seria desenvolver o sistema e encontrar, ver se encontra um nono, oitavo nas respostas. Se você não encontrasse, obviamente não faria parte do sistema. Então, vou colocar aqui embaixo para a gente ganhar tempo. Eu vou escrever aqui exatamente as características desse sistema. Então, como é que seria isso? Esse sistema aqui, a base é 3, desculpa, a base é 2, sendo que três números, né, 3 dígitos na minha mantissa. Então, seria dígito 1, dígito 2 e dígito 3, com o dígito 1 diferente de 0. Como a base aqui é 2, os dígitos que nós teríamos representados seria de 0 até 1, o 2 não faria parte, obviamente, é um sistema binário, né? Então, só consiste de zeros e uns. Então, quais seriam os números que poderiam ser representados nesse sistema? Né? Seria quais? Poderia ser exatamente o zero, a gente começa com 0, né? 0 ponto dígito 1, com dígito 1 como só tem exatamente 0 e 1, e o 0 não pode ser, então, obrigatoriamente, teria que ter o 1 como o dígito 1, né? Para o dígito 2, tem uma variação, e o dígito 3 também pode adotar uma variação. Então, nós temos representados quais são as possibilidades que nós poderíamos ter. Como aqui nós temos duas combinações, né, nesse caso, que é o dígito 0.1, dígito 2 e dígito 3, então, o dígito 1 poderia ser, o dígito 2 poderia ser o 0, e o dígito 3 poderia ser o 0. Outra combinação seria 0.1, 0, 0.1, 0.1 e o 0.111. Aí como é que eu sei que se só faltou algum número? Você só faz a combinação dos dígitos que a gente sabe que tem certeza que pode ser nesse caso. Olha só, o dígito 2 e o dígito 3, a gente tem uma variação que pode ser o 0 ou 1. Como só tem dois dígitos que faltam e tem exatamente dois números que poderiam ser representados, a gente multiplica a quantidade de possibilidades pela quantidade de dígitos que é possível. Então, seria exatamente 2 vezes 2, que seria 4. Então, teria essa combinação aqui de 0.1, 0.1, 0.101, 0.110 e 0.100. Então, a gente vai fazer essa mesma coisa que a gente fez aqui e encontrar as representações, certo? Só que nesse caso, a variação do sinal ele varia de -1 até 2. É bem rápido e a gente vai resolver essa questão aqui para ganhar tempo. Aí a gente vai resolver ela bem rápido aqui, certo? Seria 0.1 vezes 2 elevado a -1, 0.100 multiplicado por 2 elevado a 0, 0.100 vezes 2 elevado a 1, pronto. Ah, tem um 2 também, né? 0.100 vezes 2 elevado a 2. Então, essa questão ela vai ter exatamente 4 vezes 4, 16 números que a gente vai achar positivos e 16 mais 16 números negativos, né? Então, essa seria essa combinação. Aí a gente vai fazer agora para a outra. Deixa eu só deixar o igual aqui logo. Igual a... Igual. Não vai dar tempo, não vai dar espaço, eu vou deixar mais aqui um pouco. Bem. Bom, então aqui seria a outra combinação seria com isso aqui sendo 1 e 0, né? A outra combinação seria isso aqui seria 0, 1, 0, 1, 0, 1 e aqui 0, 1 também. Bom, aí a última combinação seria todos com 1, né? Então aqui seria dessa forma. Bom, então a gente vai resolver elas. Se não encontrar um nono oitavo, significa dizer que esse nono oitavo não pertence. Se encontrar, ele pertence. Então, vamos resolver isso aqui. Aí a gente desconsidera um pouco essa primeira parte, né, que é o multiplicado por 2 elevado a alguma coisa, e considera apenas esse 0.100. Como é que seria esse número? Seria 0 vezes 2, né, que a base é 2, né, elevado a 0. Esse número aqui não vai influenciar, né, mas a gente coloca só para a gente escrever, né. Aqui seria 1 vezes 2 elevado a -1, mais o 0 vezes 2 elevado a -2, e mais 0 vezes 2 elevado a -3. Bom, então aqui
sabemos que esses números aqui não vão influenciar na resposta, então a gente já corta, né? E considera apenas o 1 vezes 2 elevado a menos 1. Então, 1 vezes 2 elevado a menos 1 equivale exatamente a 2 elevado a menos 1, certo? Então, a gente considera exatamente o quê? Ao invés de ser 0,100, a gente considera como sendo 2 elevado a menos 1. Então, onde tem 0,10, a gente considera como sendo esse valor e faz exatamente a multiplicação aqui dos sinais. Então, aqui vai ser o quê? Repete a base e soma os expoentes. Aqui vai ser 2 elevado a menos 2. Aqui 2 elevado a menos 1. O outro 2 elevado a 0. E o outro seria 2 elevado a 1. Então, isso aqui seria o quê? 2 elevado a menos 2 equivale a exatamente o quê? A 1 sobre 4, né? Aqui seria 1 sobre 2. Aqui seria 2 elevado a 0 é 1. E 2 elevado a 1 é 2. Então, a gente não encontrou ainda o 9º, né? Então, esse número aqui seria exatamente dessa forma. Bom, então, a gente considera dessa forma, a gente vai agora para o outro, que seria 0,10. Então, o que vai mudar é que a gente considerou exatamente esse segundo dígito. Então, aqui seria 1, esse número aqui vai fazer parte, né? Então, ao considerarmos ele, vai ser 2 elevado a menos 1, essa aqui é a resposta. 2 elevado a menos 1, que seria 1 sobre 2, mais 2 elevado a menos 2, que seria 1 sobre 4. Aqui, como é fração, a gente faz o MC, que é 4. Aqui vai dar 3 quartos, né? Então, seria 4 dividido por 2. Dá 2, 2 vezes 1 dá 2, 2 mais 1 dá 3. Então, 3 quartos. Então, como isso aqui equivale a 3 quartos, a gente vai substituir onde tem 2, onde tem antes, né? Antes do 2 elevado a menos 1, a variação do sinal, a gente coloca 3 quartos, né? Olha só. 3 quartos aqui. Também 3 quartos. E aí o 2 elevado a menos 1 permanece, aí a gente faz o processo de conversão, né? Olha só. 3 quartos vezes 2 elevado a menos 1, que equivale exatamente ao quanto? A 1 sobre 2. Vou multiplicar também 3 quartos por 2 elevado a 0, equivale a 2, né? Então, 3 quartos vezes 1, desculpa. 2 elevado a 1 é 2, então 3 quartos vezes 2. E o outro seria 3 quartos vezes 4, porque é 2 elevado a 2, que é 4. Então, fazendo o processo de resolução daqui, seria quanto? Aqui seria exatamente 3 vezes 1 dá 3, 4 vezes 2 dá 12. Então, 3 sobre 12, que simplificando isso aqui, vai dar 1 sobre 4, né? Porque 3 dividido por 3 já dá 1, e 12 dividido por 3 dá 4. Aqui vai dar 3 quartos. Aqui vai dar 6 quartos, que equivale exatamente à simplificação disso aqui, vai dar 3 sobre 2, né? Se eu dividir por 2. E 3 quartos vezes 4, vai dar 4 vezes 3, dá 12, dividido por 4, simplifica, na verdade, vai dar 6 sobre 2. Na verdade, isso aqui dá faltou oxigênio, sério. Acho que falta, no caso dá 3, né? 12 dividido por 3 dá 3. É exatamente isso. 12 dividido por 4 dá 3. Então, deixa eu ver se é isso mesmo. Aqui não. Seria 1 quarto. A gente já separou essa primeira parte. 3 quartos. Quase 1 quarto. Peraí, ainda. Aqui encontrei. Peraí, ainda. Deixa eu ver só um minutinho. Aqui vai dar 0 vezes 2 elevado a menos 1 dá 1 meio. E aqui seria 2, 1 sobre 4. Aí o 1 e o C aqui vai dar exatamente 4. 4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 1 dá 2. 2 mais 1, 3. 3 quartos. 3 quartos multiplicando por 1 meio. 3 vezes 1 dá 3. E 4 vezes 2 não dá 12. Dá 8 aqui, né? 3 oitavos, exatamente isso. E aqui seria 3 quartos vezes 1, vai dar 3 quartos. O resto está certo. Então, vamos lá. Aqui seria exatamente 3 oitavos.
aqui seria 3/4, aqui 3/2 e aqui 3. Bom, então essa seria a resposta para esse conjunto de dados e nenhum a gente encontrou 9/8. Então, até agora a questão, esse número aí não pertence. Vamos finalizar a questão daqui a pouco, quando resolver esses dois blocos de códigos, aqui, né? 2 blocos de números, né, para a gente achar. Então, eu tenho exatamente aqui esse outro número, que é o 0,01, e ao invés daqui ser um 1, vai ser um 0, a gente não considera essa primeira parte, mas vai considerar a outra parte aqui que a gente multiplicou por 1, vezes 2 elevado a menos 3. Então, qual a variação que vai dar aqui? Exatamente o valor que é 1/2, né? Então, 1/2 mais 1 sobre 8, né? Aí, nesse caso, o MC vai ser 8 aqui. Aí, 8 dividido por 2 dá 4. 4 vezes 1 dá 4. Mais 1 dá 5. Então, dá 5/8 aqui, né? Bom, uma vez que encontra 5/8, a gente só faz substituir nessa primeira parte, antes da multiplicação por a variação do sinal da base, né? 5/8. Então, 5/8. Aqui 5/8. Aqui também 5/8. E a gente vai multiplicar pela base, né? Pela base 2. Então, a gente vai ter a variação aqui. 5/8 vezes 1/2. 5/8 vezes 8. 5/8 vezes 2 e 5/8 vezes 4. Então, isso aqui vai dar exatamente a resposta como sendo 1 vezes 5 vai dar 5, 8 vezes 2 dá 12, né? 8 vezes 2 dá 12, não, dá 16, pelo amor de Deus. 5 sobre 16, aqui vai dar 5 sobre 8, né? Multiplicação de 5/8 vezes 1, e 5/8 vezes 2 vai dar 10 sobre 8, que isso aqui a gente pode simplificar como sendo o quê? 5 sobre 4, né? Se a gente for dividir. E aí o outro 5/8 vezes 4 vai dar 20 sobre 8, que equivale a... Deixa eu dividir isso aqui por 4, vai dar 5, e dividir isso aqui por 4, vai dar 2. Então, seria 5 sobre 2. Então, novamente, a gente não encontrou o número 9/8, né? 9/8. Então, 5 sobre 16, 5 sobre 8, 5 sobre 4 e 5 sobre 2. Então, aqui já não tem essas respostas, nesse caso, né? Nesse caso, não tem nenhuma dessas respostas que é 9 sobre 8. O que nos resta é exatamente esse último, né? Então, vamos ver se a gente tem exatamente esse número lá. Então, aqui, vamos considerar tudo, né? Então, aqui vai ter uma variação. Então, seria exatamente 1/2 mais 1/4 mais 1/8. Isso aqui vai dar exatamente quanto? O MC vai ser 8, né? Só que nesse caso, 8 dividido por 2 dá 4. 4 vezes 1 dá 4, mais 8 dividido por 4 dá 2. 2 vezes 1 vai dar 2, então 6, né? Já vai somar 6, com 1 dá 7, então 7/8 aqui. Se isso aqui é 7/8, então qual a variação que vai ter aqui? Então 7/8, 7/8, 7/8, aqui também 7/8, multiplicado por 1/2, por 1, por 2 e por 4. Então, aqui vai dar 7/8, 7/8 vezes 1/2 vai dar 7 sobre 16, aqui vai dar 7 sobre 4, e aqui vai dar 7 sobre 2. Então, não dá nenhuma resposta dessa, então, obviamente, o número 9 sobre 8 não pertence. Então, a gente poderia resolver e simplificar a questão dessa forma, certo? Bom, então, a gente diz o seguinte, como a gente não encontrou a representação desse número de 9/8, então, ele diz que 9/8 não pertence, você vai colocar que esse símbolo não pertence, certo? Não pertence ao FP, aí, no caso, ao FP 2,3 entre -1 e 2. Bom, essa seria a resposta. Conseguiram compreender até aqui essa primeira parte da representação do sistema de pontos decimais, de pontos flutuantes, desculpa? Ficou claro? Bom, espero que vocês tenham conseguido compreender e a gente se vê até uma próxima aula.